A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma honra mais uma vez poder estar aqui nesta manhã de domingo, poder compartilhar da alegria de poder estar aqui falando desta nova lição para os novos convertidos, discipulado, falando agora sobre a Bíblia como regra de fé e prática. Nós bem sabemos que a importância da Bíblia para o ser humano, a importância da Bíblia para o servo de Deus, para a pessoa que propaga o Evangelho e que confessa essa crença tão abençoada. Sem ela, sem a Bíblia, sem termos um manual, sem termos a bússola, de forma nenhuma chegaremos até a presença de Deus, porque é através dela que nós se aproximamos de Deus. É através da Bíblia que nós nos alimentamos através da sua palavra. E nós estamos diante de um novo tema, ou por que não dizer, diante de um novo tempo. Um novo tempo a qual leva você a ter mais tempo para meditar. Um novo tempo que leva você a ter mais tempo para comer a palavra de Deus, se dedicar, esmiuçar, se deslumbrar nas parábolas de Jesus, crer nas promessas que o Senhor fez a cada um de nós, entendermos que o Consolador, o Espírito Santo, está conosco porque foi o próprio Jesus que um dia nos dissera: então, está aqui mais um capítulo da nossa história sendo traçada, e nós vamos meditar neste texto. Você que já adquiriu a lição do terceiro trimestre de 2020, que é falando sobre a Bíblia, conhecendo a Bíblia, divulgando a palavra de Deus, conhecendo a entrelinha das palavras que o próprio Jesus disse. Então você que está fazendo uso da Bíblia, continue fazendo. Você que está com a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 1, eu peço a você que abra ela e que nós venhamos desfrutar do que o comentarista fez com a sabedoria que Deus o deu através da palavra de Deus. E nós vamos meditar nesta manhã de domingo, acreditando que só Deus pode revelar aquilo que está escondido dentro da Bíblia. Amém? Entendendo que a Bíblia, ela é de autodidática. Ela mesmo interpreta ela mesma. A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia não é um manual que confunde a mente do ser humano. A Bíblia não é um manual que traz você a diversos pensamentos e até de divergir, de tirar o foco da salvação. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia te faz entender o processo correto da salvação. Ela é o manual do crente, a bússola para o nosso caminho. E nós vamos meditar nesta manhã, neste tema tão propício. Eu sei que você está acompanhando através das redes sociais. Sabemos que o momento é difícil, é um momento complicado, não podemos nos reunir, mas abra sua Bíblia no livro em que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, que é o tema central desta lição, que nós chamamos de meditação. No capítulo 3, e no versículo 16, diz assim: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia! Uma das coisas que me chama a atenção é ver no texto que o apóstolo Paulo faz uma menção a uma divindade que ele crera e que nós cremos. Observe que ele diz: olha, toda a escritura divinamente inspirada.
Eu quero na minha introdução dizer a você que esta Bíblia Sagrada, o manual que lemos, ela tem mais de 2000 anos que fora escrita. Então, segundo os leitores assíduos de qualquer livro que você possa fazer uma rápida análise ou uma comparação com a Bíblia, você vai ver que os livros que são considerados antigos não têm tanta relevância ou não tem nada que possa fazer com que nós venhamos aproveitar para os dias de hoje. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas coisas dentro da Bíblia são consideradas presentes e outras são consideradas futuras, ou seja, não há livro algum que possa se comparar à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, embora passe anos e anos, ela sempre vai ser atual. Observe que nós estamos falando de um livro escrito pelos homens, mas porém divinamente inspirado por Deus. Mais de 40 autores, nós vamos ver no decorrer da lição. Mais de 40 autores foram escritores deste livro. Agora me responda uma coisa, cada um tem a sua característica, cada um a sua maneira de pensar, cada um com os seus detalhes, seus pormenores. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que parece que todos eles são a mesma pessoa. Todos eles têm características de falar do reino de Deus. Todos eles têm característica de olhar para o alvo que é Jesus. Agora, por que? É uma pergunta, né? Por quê? Eu quero entrar num detalhe aqui rapidinho para nós observarmos. Nós bem sabemos que Lucas era grego. Nós sabemos que a Grécia tem o seu costume, a sua maneira de falar, de agir, o seu jeito de captar as coisas. Mas por que quando Lucas vai escrever o seu livro, ele dá detalhes, ele dá uma ênfase na salvação? Porque Lucas estava inspirado, divinamente inspirado por Deus para escrever este livro. Moisés, quando escreve o Pentateuco, está divinamente inspirado para escrever o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Números, Levítico e Deuteronômio. Como pode Moisés não estar na criação e Moisés mencionar detalhadamente a criação da humanidade? Nada mais é do que uma inspiração divina na vida de Moisés. A Bíblia nos inspira, irmãos. A Bíblia nos faz viver algo que nunca vivemos ou que nunca viveremos. A Bíblia me inspira a viver algo novo todos os dias. A Bíblia me inspira a amar minha família. A Bíblia me inspira a viver uma vida de comunhão para com meu irmão e para com Deus. A Bíblia me inspira. Fazendo uso do texto, vamos para os tópicos. Acabamos de fazer menção da meditação. A meditação nos fala sobre que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora o tópico de número 1, ele nos traz aqui a lembrança de algumas coisas que nós precisamos botar em prática. Ele nos traz à tona algumas realidades que muitas das vezes nós deixamos para trás. O tópico 1 tem o seu objetivo. O tópico 1 tem como ênfase entendermos que a palavra de Deus é que transforma a vida,
A palavra de Deus é que nos dá a fonte da água viva. E nós vamos entrar neste tema para que nós possamos meditar. Você que está acompanhando, por gentileza, faça uso dela e vamos acompanhar o tópico 1.1. O tópico 1.1 diz assim: o que é a Bíblia Sagrada? O comentarista vai fazer alguns questionamentos e explicar aqui algumas coisas que nos chamam a atenção dentro do cenário e dentro de dúvidas que nós temos ao longo dos anos. E ele pergunta: o que é a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre suas promessas. Aquilo que eu disse, a palavra de Deus é revelada ao coração do ser humano, não com características terrenas, mas com características divinas. Observando o texto e vendo o comentarista fazer essa explicação, nós vamos observar que ele disse: olha, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre as suas promessas. Deus fez promessa a quem? Ao nosso pai na fé, chamado Abraão. Deus disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. É algo sobrenatural podermos entender esta palavra que Deus disse a Abraão. É como se Deus dissesse: olha, Ricardo, sai da tua casa, meu filho, e vai para a cidade de Nova Mutum, município de Nova Mutum, distrito. E lá em Nova Mutum eu vou te dar uma nova visão, um novo jeito de pensar, de agir. Mas eu vou te revelar só quando estiver no meio do caminho. Eu só vou te falar o destino. Olha, tu vai para Nova Mutum, porém no meio do caminho eu vou te revelando as coisas. Deus faz assim, irmãos. Muitas das vezes Deus tira de um lugar aonde você não está mais dando frutos, ou você está tendo dificuldades, e Deus te leva para outro lugar, ou Ele te fez uma promessa, e essa promessa ainda vai se cumprir. Ah, mas esse tempo está demorando demais, irmão Ricardo, eu estou sem paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele sabe o tempo certo e a hora certa. Ele escreve na Bíblia aquilo que precisamos saber através dos seus servos. Tanto que um certo dia Deus disse: olha, um ano é como 1000 dias, e 1000 dias como mil anos como um dia. Observe que Deus está dizendo: olha, o tempo é eu quem comando. 1000 anos para mim é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então é eu que estou no controle. A Bíblia nos ensina que ela é a palavra mais atual de todos os tempos. Quer que eu diga para você por quê? Deuteronômio, capítulo de número 13, capítulo 7, versículo 13. Diz o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar, eu ouvirei do céu, sararei a minha terra. Versículo 14 diz isso. O versículo 13 diz sobre a praga dos gafanhotos. Você está vendo o que está acontecendo? Vindo do lado sul para o Brasil, da Argentina chegando ao lado sul brasileiro. Praga dos gafanhotos, querendo destruir toda a terra, plantação. Irmãos, a Bíblia revela aquilo que ainda vai acontecer ou aquilo que está acontecendo. Capítulo 24 do livro de Mateus,
Está escrito, irmãos, dores, pestes, guerras, lutas, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. É a Bíblia que está revelando a atualidade. É por isso que nós não podemos deixar de dizer que a Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Outra coisa, o comentarista no segundo ponto aqui do tópico 1.1, ele diz, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, Jesus, o verbo encarnado, aquele que o próprio Deus disse, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Este verbo é Jesus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é o próprio Jesus. Então o comentarista está fazendo ênfase aqui ao texto de João 14,6, que diz, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Três coisas, caminho, verdade e vida. Caminho é o único que pode nos levar ao céu. A verdade absoluta, aquela que o Apocalipse diz, a testemunha fiel e verdadeira é Jesus. E a vida, que nós denominamos como a vida eterna nos céus. Quer chegar a Jesus? Leia a palavra. Quer conhecer Deus? Leia a palavra. Quer conhecer o Espírito Santo? Leia a palavra. Aleluia. Olha só, no tópico 1.2, no ponto 1 ainda, falando do tópico 1.2, diz assim, ó, a atualidade da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores diferentes, em diferentes épocas, lugares, situação e posições sociais. Samuel era um profeta e juiz, Moisés, um legislador, Daniel, um administrador público, Mateus, um fiscal da receita, Lucas era um médico, Pedro, um pescador. Quão diferente as características de cada um deles, alguns de uma classe alta, outros de uma classe média e outros de uma classe inferior. Podemos analisar que a Bíblia poderia ter sido escrita de uma forma totalmente diferente, com jargões diferentes, culturalmente ela seria diferente, um de cada município, vamos dizer assim, trazendo para a atualidade. Mas não, a Bíblia, sendo inspirada por Deus, dá uma ênfase de uma qualidade tão extraordinária, porque Deus inspirou estes homens a escrever de uma forma extraordinária, de um jeito que a Bíblia nunca seria velha, de um jeito que a Bíblia nunca seria uma palavra cansativa e de se esgotar de uma forma que ninguém queria mais saber dela. A Bíblia, ela é nova, como eu disse, ela é nova todas as manhãs, a palavra de Deus. Ela é que preenche o meu e o seu coração. Ela é que alimenta a nossa alma. Olha só, 1.3 diz assim, a Bíblia é um livro confiável. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma ser um livro inspirado por Deus. Aquilo que lemos no início da lição, fizemos menção a 2 Timóteo 3,16, dizendo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Uma das coisas que me chama a atenção, quando nós fazemos menção a esse texto, é analisarmos que há outras crenças que levam em consideração algumas coisas que foram formadas pelo seu próprio pensamento, pela sua própria
visão, pelo seu jeito de pensar, de agir, porém não há laço de divindade ou de divinamente inspirado. Vou citar o sentinela. É algo que não foi nascido no coração de Deus, porém é um livro ou até mesmo um jornal que é publicado para os seus adeptos, para que eles se sintam informados das atualidades. Porém, por trás de tudo isso, é preciso que alguém seja o autor das atualizações. Agora, o que me chama a atenção e que me faz ficar alegre é ver que por trás da Bíblia Sagrada não precisa ninguém ficar atualizando as palavras. Precisa só de uma pessoa para atualizar a sua mente e o seu coração. E esta pessoa se chama Espírito Santo de Deus. É ela que faz com que você seja atualizado. É ela que faz o seu refrigério, a palavra liberar refrigério para a nossa alma. É o Espírito Santo de Deus. Vamos para o tópico 2. Continue comigo. Vamos lá? O tópico 2 diz assim: a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. Primeiro, falando sobre a Bíblia, o livro mais atual. Nós estávamos falando sobre o livro mais atual, chama-se Bíblia Sagrada. Não há autor no mundo que possa comparar o seu livro com a Bíblia Sagrada. Em atualidade, não. Mais de 2000 anos e a Bíblia continua sendo atual. Segundo ponto, falando sobre a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. A Bíblia nos instrui de que maneira devemos agir. Irmão Ricardo, eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Eu não consigo controlar minha carne. Eu não consigo controlar as minhas vontades, as minhas concupiscências. Talvez você não consegue controlar porque falta um pouquinho mais de dedicação à palavra de Deus. Porque ela mata a tua carne. Ela elimina o seu desejo. Como um ser humano se alimenta naturalmente de uma comida material, o espírito do ser humano precisa se alimentar de algo espiritual. E isso é o que nós estamos comentando. A palavra é espiritual, é divinamente inspirada, é que te dá o alimento, é que te dá a força, é que te dá o ânimo, é que te dá a visão que nós podemos enxergar além das paredes, além do natural. A Bíblia nos orienta a viver diferente através da sua própria Escritura. Jesus disse: meus filhos, sede santo, porque eu sou santo. É a Bíblia instruindo o ser humano a ser diferente. Eu vou citar mais um detalhe, porque me chamou a atenção aqui, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Outro momento da história da Bíblia Sagrada, eu me recordo de uma mulher que estava no poço. Jesus foi até ela e começou um diálogo. E aquela mulher não conhecia talvez Jesus, ou conhecia de ouvir falar de Jesus, mas ela começa com um tom áspero a conversar com Jesus e dizer: olha, se tu soubesse que eu sou samaritana, ou se tu soubesse aí que há uma rixa, há uma guerra entre os judeus e os samaritanos, tu nem falaria comigo. Mas como Jesus é a palavra, é o verbo encarnado, ele queria que aquela mulher tivesse um verdadeiro encontro
com Jesus ou com a palavra de Deus. O verdadeiro encontro traz ao ser humano quatro coisas. Primeiro, o perdão. Segundo, a justificação. Terceiro, a regeneração. Agora observe uma coisa. Nós estamos dizendo que o quarto está dentro da espiritualidade, que é a santificação. Quem santifica o corpo é a palavra, através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Tópico 2.1. Como foi que Deus inspirou a escrita da Bíblia? Ele garante a sua fidelidade. Como foi Ele quem inspirou todos os escritores a escrever a Bíblia Sagrada? É o próprio Deus que garante a sua fidelidade e cumpre-se-á todas as coisas que estão na Bíblia segundo a palavra que Deus diz. Olha só, alguém muito inteligente chamado Abraham Lincoln fez um comentário aqui que eu até grifei para que nós pudéssemos meditar. Eu estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor, pelo que possamos tirar sempre o melhor proveito da palavra de Deus. É preciso que leiamos sempre. Um crente não pode deixar de meditar em suas palavras, pois apenas meditando nela diariamente terá mensagens divinas para a sua vida. Observe que o comentarista faz menção a Abraham Lincoln, um homem super inteligente, e ele fez questão de ler a palavra de Deus para se tornar um homem melhor. Talvez nós precisamos fazer isso. Precisamos ler a palavra. Precisamos nos dedicar a conhecer mais a palavra de Deus para nos tornarmos uns homens e mulheres melhores. Amém? 2.2 diz assim: Billy Graham, falando sobre o comentário de Billy Graham, o evangelista norte-americano, certa vez comentou: a Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Só há um meio de chegar até Deus, através da sua vida transformada. Vamos a um exemplo? Jesus é visitado por Nicodemos. Nicodemos precisava do quê? De uma transformação da sua vida para poder se achegar a Deus e poder ter o livre acesso de falar com o Pai. Era preciso ele matar a sua carne, era preciso ele perder os seus desejos e os seus querer para poder executar o plano de Deus na sua vida. Então, muitas das vezes, é preciso que nós venhamos ter uma reflexão ou fazer uma reflexão do que estamos fazendo para vivermos uma vida com Deus. No tópico 3.3, falando sobre o ponto 3.1, ele dá a entender aqui uma ênfase de um comentário bíblico de mais uma das orientações da nossa vida, para a nossa vida no meio em que vivemos, ou seja, na sociedade. A orientação agora da Bíblia era para que venhamos ter uma vida social amigável, de comunhão, de amor fraternal, de dedicação aos nossos familiares. A orientação agora do tópico 3 é para que nós venhamos ter uma vida tranquila, primeiro para com Deus e segundo para com os nossos familiares. Olha só o que o texto diz, 3.1. Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é a família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família para ser protegida, amada e ensinada. É um projeto de Deus para a família.
que ela venha ao mundo, que ela seja cuidada, que ela seja amada, que ela seja protegida e que ela seja ensinada a viver no caminho que deve andar. Amém? Dentro do projeto de Deus, o homem foi criado para ter uma esposa e esposa para ter um marido, para que sejam fiéis um ao outro e possam dar bons exemplos aos filhos. Nós estamos analisando os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e sempre eu menciono isso, e precisamos falar sobre isso porque o apóstolo Pedro fez um comentário a respeito desses últimos dias da igreja sobre a face da terra e fez uma comparação do dilúvio. E diante desse texto nós vemos que as coisas estão acontecendo de uma forma das pessoas acharem que parece que é normal o relacionamento homossexual, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou macho e fêmea. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria Adão e depois cria Eva para se relacionar. Deus me ensina duas coisas. Primeiro, o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. E segundo, um relacionamento fraternal de pessoas que têm o mesmo objetivo e de pessoas que têm a mesma visão. Mais um detalhe que me chama a atenção é da fidelidade que o Senhor coloca no coração do homem e da mulher. Deus não criou o homem e a mulher para viverem traindo-se um e o outro, para viver se deleitando em seus prazeres carnais. Deus não criou o homem para isso. Deus não criou a família para ser destruída. Deus não criou o ser humano para ser destruído pelo inimigo. Deus criou o ser humano para viver uma vida de comunhão um com o outro, com seus familiares, com seus filhos, com seus cônjuges. Deus criou o ser humano para viver uma vida de relacionamento tanto para com Deus como para com o ser humano. Olha só o que o ponto diz. Esses são os planos de Deus para as famílias. E a Bíblia nos mostra cada um deles de forma especial, com um padrão para a nossa existência. Sabemos do padrão divino. O padrão de Deus é único. O padrão de Deus nós sabemos qual é. Não podemos fugir daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus nos fizera quando iniciou todas as coisas. Este é o padrão de Deus. Partindo para o encerramento, o tópico 3.2 diz: diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Antes de pecar, o homem já trabalhava no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Há quem diga que o trabalho é sacrificante, doloroso, que é cansativo demais. Por que Adão pecou? Irmãos, Deus tinha um compromisso de deixar o homem cuidando do jardim do Éden e cultivando a terra. Quando Adão sai do Éden, Deus continua a dizer para ele: olha, meu filho, tu vai continuar trabalhando, só que agora tu comerás do suor do teu rosto. Antigamente tu tinha tudo aqui no Éden, tu só precisava cuidar da terra, mas agora tu vai sacrificar um pouquinho mais teu corpo, o teu ser, para conseguir os teus objetivos. Mas Deus nos instruiu a vivermos uma vida de plena comunhão com Ele. E a Bíblia nos inspira todos os dias a vivermos esta comunhão. Partindo para a conclusão deste texto, a Bíblia diz: olha, a vida com o próximo é uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar aqui neste tempo, nesta palavra. É nós analisarmos e refletirmos o que temos feito para o nosso próximo. Eu me lembro muito bem na parábola do bom samaritano que aquele moço que estava machucado e caído na beira do caminho, ele era judeu.
Porém, o sacerdote e o levita, que eram judeu de natureza física, sangue, passou de largo. E aí um moço samaritano que tinha atrito, brigavam, discutiam, não tinha uma semelhança de irmandade, foi o que ajudou ele. Aí é onde entra a inspiração de Deus na minha e na sua vida. Porque quem tem inspiração de Deus não olha para a aparência. Quem tem inspiração de Deus não olha para o ser humano, para a carnalidade. Quem tem inspiração de Deus, ele não olha para o semblante, para aquilo que está exposto exteriormente. Ele não olha para isso. Porque quem tem inspiração de Deus, ele olha para aquilo que está dentro do coração daquela pessoa, daquele ser humano. Ele olha com o olhar de Deus, com a visão de Deus, com o olhar de Jesus, com a mente de Jesus. Quem é inspirado por Deus age diferente em situações fraternais. E mais uma vez, nós precisamos viver em comum acordo. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Concluindo a minha fala, a palavra de Deus traz todos os elementos necessários a que orientemos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Ela é a nossa bússola, orientando-nos no caminho do céu. Ela nos dirige de tal forma que por meio dela podemos ter o equilíbrio necessário de forma a viver. Muito obrigado. O poder está conosco. O poder compartilhar deste tema, falando sobre a Bíblia como regra de fé e prática. Agradeço a você que está todos os domingos participando da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela sua vida. Agora eu peço algo a você. Compartilhe esse vídeo. Nós estamos fazendo este trabalho para alcançar vidas, para que vidas sejam alcançadas de uma forma extraordinária. Peço a você que, se você puder, se inscreve no canal. Nós vamos estar todos os domingos publicando materiais para que você seja edificado e eu também possa ser edificado. Deixe seu joinha, seu comentário, se inscreve no canal e eu agradeço a sua oportunidade, agradeço o privilégio de poder estar aqui, a oportunidade que me foi dada. Agradeço a Deus pelos líderes dos novos convertidos que têm nos dado a oportunidade de falar um pouco sobre o amor de Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.